PUC, 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 PUC. Bem-vindos ao PUC, o podcast do NUC. Eu sou a Catarina, estou no segundo ano de Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos e faço parte do NUC. Para quem nos está a ver pela primeira vez, nós somos o Núcleo de Ciência de Computadores da FCUP e ao longo do ano organizamos vários workshops, palestras, torneios, etc. Hoje estamos aqui com a Inês Guimarães. Olá! Que faz parte da Encico. Não sei se também te queres apresentar um bocadinho. Ok, o meu nome é Inês Guimarães e estou no segundo ano do mestrado em Matemática na FCUP e faço parte da Encico, que é o que me traz aqui hoje para falar dessa organização, que é uma associação para o ensino da computação. Então, já agora também me podias dizer em que é que consiste esse projeto da Encico, que é para as pessoas ficarem a par do tema? Ok, certo. Então, é um projeto algo ambicioso, porque o nosso objetivo é implementar nas escolas, desde o primeiro ano até ao 12º ano, uma disciplina obrigatória de computação. Portanto, queremos ter o pensamento computacional como prática pedagógica e pronto, ser uma disciplina como é matemática, ou português, ou história, ou filosofia, ou assim, do primeiro ano até ao 12º, essa vertente computacional nas escolas obrigatória. Honestamente, eu gostava imenso de ter tido uma disciplina de computação. Se calhar as pessoas, quando ouvem isso que tu acabaste de dizer, acham que só iria ter vantagens para as pessoas que iriam seguir em engenharia informática ou ciência de computadores, algum curso relacionado com a informática. Mas isso não é verdade, não é? Porque, no fundo, uma disciplina de computação ia dar jeito e ser útil a toda a gente, mesmo que não fosse seguir a área de informática. Eu não sei se isto acontece com toda a gente ou se foi só comigo, mas eu quando comecei a programar, uma coisa que eu senti é que eu comecei a pensar de uma forma que eu não sabia que sabia pensar. E é como se tivesse uma parte do cérebro que estava inutilizada dentro daquele momento e depois é ativada e começas a pensar de outra forma. Não sei se é assim com toda a gente. Sim, sem dúvida, eu concordo Portanto, temos completamente esse pensamento contigo. computacional. Temos esse pensamento Sim, eu computacional, ia então dizer que eu podia concordo ser útil para todos. Exatamente. Por isso é que nós achamos que é importante ser uma disciplina transversal a todos os anos e pode ser mesmo obrigatória, não só nos cursos de ciência e tecnologia e não sei o quê, porque realmente, acima de tudo, tu pensar de forma computacional torna-te melhor a resolver problemas. E uma coisa é certa, é que todos nós vamos ter problemas para resolver durante a nossa vida. E eu gostei mesmo disso que tu disseste, de a computação, a programação te abrir um lugar no teu cérebro que achavas que não existia, que não sabias que existia, porque é mesmo isso, uma pessoa aprende a pensar de uma forma diferente e mais estruturada e mais disciplinada e mais clara. E pensar com clareza é ótimo para toda a gente, só temos mesmo a ganhar. Por isso sim, é nisso mesmo que nós acreditamos e tu descreveste mesmo bem. Eu senti muito isso também, foi quando, numa cadeira que eu tive, que foi programação funcional, em que nós tínhamos exercícios que envolviam problemas matemáticos. E aí eu comecei a entender problemas, por exemplo, de recursividade, que eu não tinha entendido até à altura. Só entendi quando eu realmente tive de fazer um programa para resolver. E aí é que eu pensei, okay, afinal os professores de matemática tinham razão, não é? Afinal isto faz sentido. Só vendo o por trás, para entender mesmo o problema todo, para conseguir resolvê-lo, é que passei a perceber realmente aquilo que estava a acontecer. Olha, ainda bem que falas de programação funcional, porque essa foi uma das duas cadeiras que eu fiz de ciência de computadores quando andava na licenciatura. Eu fiz modelos de computação e programação funcional e, olha, adorei completamente a cadeira. Foi mesmo porque nós no primeiro ano da licenciatura temos uma cadeira de programação em que aprendemos as bases de Python. E quando tu passas para a programação funcional é completamente diferente, por não ser imperativo,
a maneira de pensar é mesmo completamente diferente. E pronto, sendo eu de matemática e sendo o Haskell, que é a língua que nós utilizamos, muito mais matemática, digamos, do que outras linguagens, gostei mesmo muito, e lá está, o Haskell é altamente recursivo, tu defines as coisas sempre usando recursividade e assim, então aquilo tu tens mesmo de utilizar a recursividade e é ali que tu vês realmente o poder, e depois também o facto de, lá está, de ser funcional, de tu sempre trabalhares com funções e um programa ser essencialmente composição de funções e tudo mais, eu acho que é incrível para quem vem de matemática, e é uma coisa que eu não fazia a mínima ideia que existia. Eu caí na cadeira assim um bocado do céu, foi-me recomendada por um amigo meu, e estou mesmo contente por ter feito. Aliás, eu acho que foi por causa dessas 2 cadeiras que eu até cheguei a ponderar ir para o mestrado em Ciências de Computação, ou Ciências de Computadores, nunca sei qual é que é o nome. Computadores. E computadores, pronto, Ciências de Computadores, porque realmente aquilo abriu-me horizontes que eu não sabia. Pronto, expandiu realmente a minha forma de pensar. Mas outra coisa que eu queria dizer é que os nossos fundadores e as pessoas que trabalham em SICO ligadas à área pronto, que fazem mesmo investigação em computação e tudo mais, são pessoas que defendem imenso essa vertente funcional. Portanto, nós somos time programação funcional e mesmo Eu também programas nas escolas, os programas nas escolas, as matérias que nós damos, também transparecem isso muito. Começamos logo desde cedo com aquela coisa do que é a composição de funções e que um programa pode ser visto como compor várias transformações e tudo mais. E sim, pronto, somos mesmo time funcional. É como o meu. E quando vocês vão às escolas, não é? Explicar às crianças. Certo. Quando vocês vão então fazer isso, qual é que é assim o maior obstáculo que vocês veem em introduzir o pensamento computacional em crianças tão novas? Ok, então, só para dar algum contexto, nós este ano ainda estamos numa fase piloto e estamos em 3 escolas do Porto, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, na Escola Garcia da Horta e na Escola do Cerco. E estamos apenas a trabalhar com alunos entre o 5º e o 8º ano, ou seja, dos 10 aos 13 ou qualquer coisa parecida. Pronto, portanto, ainda não é primeiro ciclo, é segundo ciclo e terceiro ciclo, essencialmente. E olha, muito sinceramente, para te responder essa pergunta, eu não sei dizer qual é que é o maior obstáculo, porque eu sinto que, pelo menos da forma como nós estamos a apresentar os conteúdos, eles percebem super bem. Às vezes eu fico a achar que eles são mais inteligentes do que eu. Não sei, eles apanham tudo muito bem, sinto que aquilo é tudo muito natural para eles adoram os conteúdos porque são coisas atuais e nós também tentamos misturar com outras disciplinas e com coisas da atualidade. E lá está, eu acho que nós também fazemos um esforço para ensinar as matérias da forma mais natural e intuitiva possível e sempre baseadas em coisas que eles já sabem. E então tem corrido super bem e os alunos apanham facilmente as coisas. Claro que há certos tópicos em que há assim mais dificuldades, por exemplo, acho que até agora em que houve mais dificuldade foi explicar os códigos QR, ainda explicámos de uma forma muito simplificada, obviamente, mas era preciso ter alguma atenção. Mas de resto eu não te consigo dizer assim um grande obstáculo ao pensamento computacional, porque eu acho que quando tu ainda és novo, ainda não tens o pensamento viciado em nada, ainda tens a mente muito aberta, é natural, é natural tu pensares computacionalmente ou perceberes facilmente como é que as coisas funcionam. Mesmo, por exemplo, a linguagem binária e conversão de binário para decimal e tudo mais, eles perceberam bastante bem. Eu achei que até pudesse oferecer alguma dificuldade por ter mais matemática, mas mesmo, por exemplo, a parte de funções e de composição de funções, que é uma coisa que no currículo de matemática das escolas só se fala no 10º ano, que eu acho que é super tarde, nós achamos que é super tarde para falar disso. Eles apanharam, em 5 minutos tinhas quase toda a gente a perceber.
Porque é uma coisa, quer dizer, tens uma coisa, tens outra e fazes uma coisa a seguir à outra. Pronto, é como se tivesses uma máquina que encaixa noutra máquina, metes um porco de um lado, depois saem salsichas e pronto, quer dizer, o conceito de função é tão natural e a composição de funções também, então, sim. Não há que ter medo em explorar esses assuntos e o pensamento computacional é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Pelo menos se for conduzido da forma correta, digamos. Pois, e lá está, e está aí outro motivo também para conseguirem meter essa disciplina de computação, do pensamento computacional tão cedo, porque dá mesmo essas bases. E uma coisa que eu e as minhas amigas notamos, porque nós entramos na faculdade e não tínhamos programado basicamente nada, só tínhamos imprimido Hello World e pronto, era isso. Achávamos Pois. que era uma coisa de outro mundo. E uma coisa que nós notamos muito é que é um choque, não é? Quando entramos em cadeiras de programação, computação, porque ainda não sabemos como é que se pensa daquela forma. Então, se nós tivéssemos tido já essa disciplina, logo desde o quinto ano até o oitavo ano, por exemplo, já tínhamos essas bases e seria muito mais fácil. Nós chamamos, eu e as minhas amigas chamamos que é o clique, porque existe todo um processo até nós entendemos mesmo como é que se resolve o problema, tudo o que está por trás e aprendemos a programar mesmo a sério. Existe todo esse clique que nós lhe chamamos, que é adquirir esse pensamento computacional. Portanto, se nós tivéssemos tido também já essa cadeira antes, já tínhamos dado esse clique mais cedo e agora seria muito mais rápido de assimilar tudo e entender tudo. Sim, sem dúvida. E uma coisa que eu gostava de referir é que nós, para já, até ao momento, não utilizamos uma única vez um computador. Ou seja, nós fazemos tudo, nós À temos mão? um método unplugged, em que é tudo com lápis e papel. E as atividades, embora tenham a ver com computação, para já estamos a fazer tudo com lápis e papel. Nós até tem aqui, oferecemos estes cadernos aos alunos, que são cadernos são quadriculados normais, assim, por dentro. Sim. E tem uma parte inicial que tem tipo os bonequinhos e tal. Yeah. E aqui uns zeros e uns, das naves do Space Invaders e assim. Nós oferecemos esses cadernos e é isto que eles usam para pensar computacionalmente, porque nós achamos que se introduzirmos computadores muito cedo vai ser uma distração, e o que eles vão fazer é andar a ir à net e fazer copy-paste de programas sem entenderem o que raio é que está a acontecer. E pronto, eu sei por mim, porque eu no sétimo, quando estava no sétimo Eu ano, fazia o deu-me mesmo. assim, ei, programar deve ser mesmo fixe. Então o que é que eu fazia? Eu ia à net, copiava códigos do Python, até usava o Tkinter e não sei o quê, que ele tinha umas janelas e botões e tal, e eu sentia-me um grande programador, quando eu no fundo não estava a fazer nada, né? É como conduzir um carro, uma pessoa tem de primeiro perceber quais é que são as regras de condução e as leis de andar na estrada antes de ir mesmo conduzir. Então nós achamos muito importante um, no fundo atrasar essa introdução de mesmo programar no computador e primeiro fazê-los em papel, porque assim tu tens mesmo de perceber o que estás a fazer, não é ir ver códigos à net, tens de mesmo perceber o que estás a fazer. E pronto, queria No fundo, destacar nós essa. também fazíamos isso no início, que é quando ainda não sabíamos mesmo aquilo que nós queríamos fazer para o exercício, nós tentávamos primeiro resolver à mão, escrever no papel tudo o que sabíamos, tudo o que queríamos fazer, como é que iríamos resolver este problema, tentar pensar por trás. Exato. E aliás, estava aqui a lembrar-me o exame de programação funcional, pelo menos quando eu tive era escrito, era à Sim, mão. sim. E eu acho isso muito bom. E eu percebo esse teu sentimento que tu dizes quando dá o clique e enfim, eu não tenho experiência quase nenhuma a programar, verdade seja dita, mas quando uma pessoa faz um programa e aquilo pá, funciona mesmo bem e uma pessoa parece que criou um bebê, parece que está ali a criar, é aquilo, é que computação e programação, quando és tu a fazer uma coisa, sabe muito melhor do que quando estás simplesmente a estudar algo que outra pessoa fez ou quando estás Sim. a ler alguma coisa. É mesmo aquela sensação de criar. E para mim, a sensação de criar é muito melhor do que uma sensação mais passiva de estar só a consumir algo que outra pessoa fez, que outra pessoa estudou e inventou. Então a pessoa sente-se assim mesmo poderosa e também tem esse aspecto positivo. Sim. Fazes o código e pensas, isto é meu, é o meu bebê. Exato, exato. E agora, assim, sobre a Encico, como é que surgiu essa ideia de criarem a Encico?
Pronto, então, o fundador da Encico, não sou eu, obviamente, Sim. é o Luís Neves, que já fez muita coisa ao longo da vida, em particular foi e é professor na Universidade do Minho, também está associado à Porto Tech Hub, Porto Innovation Hub, e que mais que eu me lembro? Uma empresa que eu me estou a esquecer do nome, mas pronto, é um gajo que faz muitas cenas e sabe muito Percebes? e é muito fixe, pronto. E então eu acho que ele sentiu esta necessidade de há qualquer coisa a faltar nas escolas. Sim. Porque é que se aprende biologia e, sei lá, porque é que tu aprendes tipo a fotossíntese e não has de aprender algo que é tão constante nos dias de hoje? É que a computação está literalmente por todo lado, nós neste momento estamos tão dependentes da tecnologia que eu acho que é absurdo como é que não se ensina aquilo que está por detrás do mundo que temos hoje. Como é que, literalmente, como é que é possível? Às vezes ponho-me a pensar e como é que a educação consegue estar tão atrasada que ainda não há esta componente? É como se os computadores não existissem, como se os telemóveis não existissem, como se nada disto existisse, como se a computação não existisse, quando na verdade é responsável literalmente pelo mundo que nós temos e pelas regalias que temos hoje em dia. E também porque lá está a vertente do pensamento, de ensinar a pensar mais corretamente e de ser útil para todos, para ensinar a resolver problemas. Eu acho que o que ele pensou foi mesmo isso, que é quase, como nós dizemos, uma missão patriótica, levar isto às escolas e dotar as pessoas destas capacidades e de literacia digital, por ser algo extremamente atual e extremamente benéfico para as vidas delas. Uau, literalmente disseste exatamente tudo aquilo que eu penso. Eu quando falo disto a pessoas que não estão na área, é literalmente isso que eu digo. É que não é querer desmenosprezar as outras disciplinas, como Biologia, História, Geografia, só que eu penso em computação como se fosse, não é que seja mais importante, mas é tão essencial como as outras, não é? Ensina Exato, coisas exato. que tu vais mesmo levar para a vida, enquanto que Biologia, pronto, tens fotossíntese, não é? Como tu mencionaste, se calhar não vou levar isso para a minha vida, mas também não deixa de ser importante. Certo, e depois também a computação acaba por se relacionar bastante com outras disciplinas. Por exemplo, matemática, Sim, está extremamente ligada com computação. Até saiu, não sei se viste há uns tempos, uma notícia do Ministério da Educação a dizer que eles estavam a pensar reformular o programa de matemática e incluir computação lá dentro, fixe. porque realmente as duas áreas são Estão muito úteis. ligadas. Exatamente, e depois também tens a questão da linguagem, que está associada ao português ou ao inglês, não é? Tens a questão da língua, e também é uma área que tem uma história fascinante, e mesmo a coisa da igualdade de género e de todas as mulheres que trabalharam na área. Pá, podes explorar por tantos sítios diferentes que nós achamos que merece ter uma disciplina só, uma disciplina dedicada a isso e lá está, parece um bocado ridículo como é que isso ainda não existe. Tudo bem que tens TIC do quinto ou nono ano assim, aprender a mexer no Word e no Excel e tal, mas e o Eu mundo que não está tive. por trás do Word e do Excel e aquilo que permite que o Word e o Excel Sim, existam e também é muito importante. ok, claro que é importante tu ensinar os miúdos a fazer certas coisas, embora aqui entre nós eles aprendem facilmente sozinhos com um tutorial de um indiano ou de um brasileiro qualquer no YouTube, não é? É muito mais importante tu na escola ensinares algo que é mais difícil para eles aprenderem sozinhos, que é aprender a pensar de forma crítica e a resolver problemas assim, não é? É Mas pronto. mesmo isso. Sim, eu acho que é difícil as pessoas que não estão por dentro da área e que nunca passaram por essa sensação de clique e da sensação de abrires uma outra dimensão na tua mente não percebem. Um, e também isso acaba por ser um bocado um obstáculo. Pois. Mas o argumento de hoje em dia quase tudo é baseado em técnicas computacionais, é muito forte e é quase irrecusável. Sim. Faz todo sentido mesmo em si querer, querer implementar esse objetivo de criarem uma disciplina. Então, e tu também vais às escolas, não é? Ensinar às crianças. Exatamente. E tens assim alguma história interessante com alguma criança que queiras partilhar?
Opa, não me vem à cabeça assim nenhuma em particular, mas eu posso falar-te um bocado da dinâmica da coisa e como é Sim, que sim. aquilo costuma correr. Pronto, neste momento vamos começar agora com aulas online. Esta semana ainda não houve, mas até agora tinha sido presencial e eu estou a dar aulas a uma turma do 8º ano no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. E os miúdos são mesmo muito inteligentes e são super curiosos, são. Opa, eu não é que sejam perfeitos, mas eu, se tivesse um filho no 8º ano, eu gostava muito que ele fosse assim, que ele tivesse, a sério, eu tenho mesmo orgulho no tipo de alunos, é que imagina, não são só uns betinhos, estás a perceber, que são uns marrões, mas não interagem em nada, não, eles são super ativos, têm mesmo aquela curiosidade genuína, também me ensinam coisas, um, sei lá, já me ensinaram que as dimensões de uma folha A4 nos Estados Unidos não são assim, ou lá o que é, que eles usam um formato diferente e tal, e depois também fazem perguntas às quais eu não sei responder, tipo, como é que funciona uma impressora, eu não faço a mínima ideia como é que funciona uma impressora, um, mas eu deixo-os muito à vontade, eles não me tratam por professor, eles tratam mesmo por Inês, eu digo, tratem-me por tu, eu sinto que eu tenho basicamente a mesma maturidade que eles, não sei se é bom sinal ou mau, mas nós damos todos muito bem, e tipo, há lá uma rapariga que eu reparei que ela tinha uh, um gorro da Billie Eilish e uma camisola da Billie Eilish e não sei o quê, então eu pensei, então também gostas da Billie Eilish? Sim, eu sou a fã número 1, então nós estamos sempre que ela lança uma música nova ou assim, nós falamos, ei, já ouviste, não sei o quê, Billie Eilish, ei, tens de me arranjar assim uma garrafa igual à tua e tal, eu gosto mesmo de estabelecer esta conexão com eles, acho que é importante e estamos todos muito à vontade. E, ok, uma coisa que também me ocorreu lá na sala há 2 quadros de giz e muitas vezes quando eu chego lá no intervalo eles estão para lá a escrever cenas assim meio maradas. E uma altura cheguei lá e eles tinham Teorema dos Indianos, acho que era assim o nome do Teorema dos Indianos, que era tipo 20, tipo, sei lá, 20 indianos trabalham tanto como 1000 pessoas normais, uma coisa assim. Ou 1 hora de trabalho por parte de um indiano equivale a não sei quantas horas de trabalho por parte de um ser normal, ou assim, era a dizer que os Imaginação. indianos. E eles perguntaram-me, Inês, olha, esse teorema está correto e não sei o quê. E depois no início também eu estava sempre a oferecer chocolates a quem acertava primeiro os desafios e eles depois queriam todos chocolates e a dizer não, fui eu que fiz primeiro, não, fui eu que fiz primeiro e andava lá eu a distribuir diabetes pelas crianças e assim outras coisas engraçadas. Voltei e meia também digo uma asneira e a professora fica tipo mas a professora também é fixe e também diz asneiras, portanto damos-nos todos muito bem. Quando nós fizemos o questionário, um questionáriozinho, não era bem teste, era só para nós percebermos o que é que eles estavam a perceber. Fizemos um questionário no final do primeiro período. E eu levei tipo uns óculos vermelhos, tipo que o Harry Styles utiliza no videoclipe do Watermelon Sugar. Uma rapariga tinha para lá tipo os óculos vermelhos pousados, eu tipo Nils estava lá de óculos vermelhos, tirar fotos, não sei o que é, só para dar aquele ambiente descontraído no questionário. Então, sim, as aulas são sempre uma risota, nós divertimos imenso enquanto trocamos conhecimento uns com os outros e é mesmo incrível e adoro mesmo aquela turma em que estou, portanto, é isso. E isso é muito bom, vocês estarem assim tão à vontade com os alunos, que até faz com que eles queiram aprender mais. Eu falo enquanto aluna, se eu tiver um professor como tu, eu vou querer aprender o que ele está a explicar de certeza. Sim, Portanto, alunos, claro que depois são um bocado distraídos, não é? E, por exemplo, há lá várias raparigas que são assim mais caladas e não falam muito e não sei o quê, mas depois estão focadas quando estão a fazer, lá está, quando fizeram o tal questionário e até tiveram melhores notas do que os rapazes que estão sempre ali a mandar bitites e a acertar imenso, e eu sei que sabem imenso, mas tens estes perfis também de alunos lá que é preciso saber gerir e também é preciso saber gerir quando é que é para a palhaçada e quando é que é para fazer coisas a sério. Mas por acaso eu não tenho muito esse problema e também está lá sempre a professora, é a professora de matemática nas aulas quando é preciso pô-los na linha ou estão a fazer muito barulho ou assim, eu deixo isso com ela e não tenho de me preocupar.
mas sim, corre bem, eles gostam bastante e fazem muitas perguntas. Lá está, perguntas às vezes que eu não sei responder, mas o Luís também costuma estar lá na sala para safar uma coisa ou outra, porque pronto, computação não é a minha área. Aliás, logo no início, uma aluna virou-se para mim e disse: Oh, Inês, mas se tu estudas matemática, por que estás a dar estas aulas de computação? E eu fiquei tipo: estás a criticar a minha capacidade de ensinar computação? Eu senti um pouco atacada, estás a perceber? Porque de facto os outros Master Teachers, que é o nome que nós damos às pessoas da equipa que dão aulas nas escolas, são todos da área da computação, ou já estiveram ligados a isso, ou engenharia informática ou assim, e eu sou de matemática, e às vezes tipo sinto, será que eu não tenho qualificações suficientes para estar a fazer isto? Mas opa, são coisas simples e lá está, é muito ligadas à matemática, portanto. E o facto de teres interessado por essa área já mostra o quão útil ela é, mesmo para qualquer pessoa, lá está, mesmo que não seja da área da informática. E vocês, nem Ciclo, já pensaram assim em alargar o público até aos mais velhos, até à terceira idade, talvez, quando houver um desconfinamento total? Olha, que eu saiba, não. Eu, pelo menos em todas as reuniões que nós tivemos, esse assunto nunca veio ao de cima. Mas agora que faz essa pergunta, eu acho que seria mesmo interessante. Por isso, se foste tu a pessoa responsável pela Enciclo alargar o programa às terceira idade, nós vamos fazer uma estátua em tua homenagem, porque realmente é bem pensado. Eu acho que eu saiba, pelo menos, posso estar só ignorante, não é? Porque eu não faço parte da direção, portanto, pode haver coisas top secret em que eles estão a trabalhar secretamente e ainda me disseram ao resto da equipa. Mas que eu saiba, ainda não se falou nesse assunto, por isso, muito obrigada pela sugestão, parece muito bem. Eu pergunto isto porque eu já fiz parte de um projeto que é o Muda, em que nós ensinávamos pessoas mais velhinhas a mexerem no computador, no telemóvel. E como tu estás a falar dessa tua experiência com crianças, que eu acho que é mesmo importante, porque tanto para quem dá como para quem recebe o aprendizado, isso também me acontecia também com essas pessoas com mais idade. Por exemplo, eu tinha lá uma senhora que ela, inclusive, ela comprou um telemóvel touch, só mesmo para aprender ali, porque ela tinha só o telemóvel dela de casa, que era teclas, mas não sabia fazer nada com aquilo, só dava para fazer chamadas, não é? E ela ia Pois. sair de lá toda contente. Houve uma vez, quando eu lhe ensinei primeiro a fazer chamadas, ela foi logo ligar ao filho a dizer: Ei, olha, estou a fazer a minha primeira chamada sozinha. E é mesmo bom, enche o coração a uma É uma pessoa, sensação ver eles assim incrível. tão contentes com coisas que para nós são tão simples e que para eles valem tanto. Eu acho que é mesmo assim uma experiência incrível, tanto para nós como para eles, que eles estão a aprender um conhecimento novo, não é? Que é útil também, e para nós também. Sim, Se calhar seria estás a interessante. mudar vidas, estás a influenciar positivamente a vida de uma pessoa ou de várias pessoas, e isso dá aquela sensação de gratificação, não é? Sentes que estás a fazer alguma coisa de jeito no mundo, que nasceste para alguma coisa, que não é só uma inutilidade. Sim, eu percebo o que dizes. Agora, sejamos honestos, eu acho que na terceira idade nós íamos ter bastantes mais obstáculos, porque uma Sim, coisa muito boa das crianças é que elas ainda têm a cabeça relativamente vazia e uma mente livre, então são uma esponjinha que absorvem bem aquilo que tu dizes, elas não têm já nenhum tipo de pensamento viciado, nem nada, então elas. Por exemplo, estava aqui a pensar-me, eu toquei piano durante muitos anos. E a minha professora dizia que às vezes era pior eu estar a aprender uma peça sozinha e aprendê-la mal, porque ficava viciada em fazer as coisas mal, do que não aprender de todo. Ou seja, mais valia eu esperar por indicações dela de como é que devia tocar alguma coisa, do que tentar fazer logo sozinha e fazer mal, porque depois é difícil de corrigir certos vícios e as crianças ainda não têm esses vícios, a mente delas ainda está muito disponível para absorver tudo o que tens para dizer, ainda são bastante curiosos e tudo mais, ao passo que uma pessoa na terceira idade já tem muitas crenças, já tem muitas coisas sim. metidas na cabeça que se calhar nem são verdade, ou já tem o pensamento muito estruturado de certa maneira, não é tão maleável, portanto haveria mais obstáculos, mas não quer dizer que não fosse Sim. possível. É uma questão de adaptar a forma como tu comunicas, que às vezes é tão importante quanto o conteúdo, a forma como uma pessoa o comunica. Sim, então, pois lá está, se vocês efetivamente fizessem essa parte de mais adultos ou então mesmo chegar pessoas de terceira idade, teriam esse obstáculo aí.
E lá está, tudo o que tu disseste eu concordo plenamente, porque essa parte do piano que tu falaste é uma coisa que no fundo é em toda a nossa vida. Se nós estivermos sempre a errar em alguma coisa, mais vale começar desde o início e tentar de novo. Começar desde o início e tentar de novo do que estar sempre ali a insistir. Eu digo isto e a fazer este gesto porque eu recentemente aprendi a meter lentes de contacto e o que a minha oftalmologista me dizia era isso, é que não vale a pena estar ali com o olho ali a errar, mais vale pousar a lente e tentar de novo. E pronto, efetivamente Exato, consegui. exato. É dar tipo refresh. Exatamente, Exato. sim. E eu acho que em programação também deve acontecer muito isso. Imagina, como é que eu ia te explicar? Há código e código, não basta o código funcionar. Eu acho que tu aprenderes logo desde o início a programar bem, percebes? Deve ser muito importante do Sim. que andares ali a programar muito tempo à javardo e criar certos vícios que Exatamente, tornam o crias teu vícios. programa deselegante. E sim, é algo que se aplica em bastantes áreas. É tentar fazer Sim, logo bem de raiz, para não criar vícios incorretos. sim. E no fundo, essa experiência das pessoas mais velhas, se calhar também podiam, por exemplo, agora neste tempo de pandemia, existem muitas pessoas que têm de usar plataformas como o Zoom e tudo mais, e se calhar também seria interessante haver alguma parte em que ensinassem a mexer isso. Eu vejo, por exemplo, a minha mãe, ela não percebe nada de computadores, não é? E ela agora, com a parte da pandemia, teve de começar a usar o Zoom. E havia situações bastante caricatas, por exemplo, não tinham bem a ver com ela não saber mexer com a plataforma, mas eu não lhe quero chamar burrice em si, mas não sei, porque, por exemplo, Olha, que a existem. tua mãe pode estar a ouvir, é Não, para não, ter eu percebo. cuidado, senão depois levas com o chinelo. Por exemplo, houve situações em que como ela faz reuniões com pessoas que são de outros países, então existem algumas reuniões que são assim, umas horas meio estranhas. Normalmente são às 6 da manhã. Então, às 6 da manhã estou eu a dormir, não é? E estou eu a dormir e vem a minha mãe acordar-me a dizer, porque ela estava a fazer uma reunião no Zoom pela primeira vez com o meu computador. Ela antes fazia com o computador dela, só que depois foi para arranjar. E vem ela acordar-me a dizer: Olha, o teu Zoom não funciona, aquilo está tudo preto, Catarina, não sei o que está a perceber. Levanto-me da cama e vou ver. E o que é que acontece? Eu tenho aqui uma pecinha no computador que por acaso deram no update do ano passado. E isto eu meto para tapar a câmara. Então, Uhum. efetivamente, o problema do Zoom é que estava lá isto, não é? O problema Pois, Zoom para me sim. acordar às 6 da manhã foi uma pecinha. Sim, sim, pois. Eu voltei e meia também. A minha mãe também agora ela é professora de primeiro ciclo e também tem de dar aulas por Zoom. E ela sozinha até já se desenrasca-se bastante bem, mas voltei e meia também é preciso dar ali uma ajudinha. E sim, é engraçado porque, e mesmo, por exemplo, ela tem alunos, neste momento está com o quarto ano, o ano passado, que também foi assim este regime online a partir de março, eles eram do terceiro ano, estamos a falar de crianças de 9 anos ou assim, e quando ela tinha reuniões de pais também por Zoom, os pais pediam ajuda aos filhos para eles ensinarem, porque as crianças aprendem muito mais facilmente a mexer em qualquer coisa do que um adulto. É curioso, porque já nascemos com as tecnologias na mão, provavelmente, e temos de ter paciência e respeito e compreensão por quem não é de uma geração tão recente como a nossa. É natural que tenham mais dificuldades, mas realmente há situações muito caricatas. Eu agora tinha assim uma pergunta mais pessoal para ti, que é, porque não, as pessoas, se calhar, quer dizer, sabem, né, que tu és uma youtuber, não é? E na área de matemática, que fazes vídeos de matemática, quais é que são assim os teus guilty pleasures da matemática? Guilty pleasures da matemática. Eu nem sequer tenho a certeza o que é que isso significa. Opa, é assim. Eu não sei bem responder a isso, por isso eu vou dizer tipo algumas coisas, não sei se calhar não vão ter nada a ver com a pergunta, mas eu tenho uma ligeira panca e opção por autómatos. Pronto, autómatos são Olha, também gosto assim. muito. Pronto, e na minha tese eu estou a trabalhar com autómatos e é
uma paixão de adolescente já. Aliás, eu vou chegar a dizer isto num vídeo secreto, mas basicamente o meu primeiro contacto com autómatos foi, eu tinha 16 ou 17 anos e havia uma coisa chamada Tardes de Matemática em Braga, que eram umas palestras de matemática que ocorriam numa biblioteca, e então eu tinha por hábito ir assistir. Tinha por hábito, quer dizer, fui assistir a duas, pronto. A segunda que eu fui assistir foi dada pelo professor Rogério Reis, sabes quem é? Sei, Pronto, deu-me modelos de computação. pronto, a mim também. E ele falou em particular, é a única coisa que eu me lembro, ele deve ter falado de outras coisas, mas lembro-me que falou em particular de autómatos. E opa, desde esse dia eu fiquei tipo a adorar aquilo, não sei, gostei mesmo. E depois eu saí da palestra e comecei a explicar ao meu pai o que era um autómato, e porque aquilo tipo, se tiver um zero com uma seta, tu vais para outro sítio, e depois se for um vais para o outro, e aquilo não sei o que é, e pronto. Essa, digamos, é assim uma ligeira panca, porque eu não percebo porque é que eu gosto tanto deles, estás a perceber? Eu acho que é fofo, eu acho que é Eu acho que fofo em geral as pessoas gostam. Eu lembro quando nós estávamos a dar isso em modelos de computação, eu e as minhas amigas chamávamos aquilo joguinhos, porque aquilo parece que nem sequer é Sim, matéria, parece que é exato, um jogo. Tipo, como se estivesse a exato, jogar exato. cartas ao E Uno, pronto, vamos fazer um aproveito para autómato. dar aqui um plug. Amanhã no meu canal vai ser um vídeo em que eu vou lançar, tipo, dando a novidade, que é basicamente um jogo relacionado com autómatos. Então, fiquem atentos. Pronto, mais coisas. Isto não é bem guilty pleasure, mas uma coisa que eu também comecei a fazer e que não é muito standard é tipo, na composição de funções, eu quando tu escreves uma função, imagina, o normal é tu escreveres, imagina que a tua função é f e o objeto é o x, é escreveres f de x, tipo f entre parênteses x, certo? Tipo f entre parênteses x, pronto. E em 90% dos sítios escreve-se assim, ou das cadeiras de matemática, pelo menos, é tipo a notação standard. Mas eu escrevo ao contrário, eu escrevo tipo xf, estás a ver? Em vez de ter tipo fx, escrevo xf, porque acho que faz mais sentido como nós lemos da esquerda para a direita, tu começares primeiro tipo pelo objeto e depois a função que aplicas. E então a composição de funções, imagina, em vez de ser g de f de x, fica xfg. Para mim faz muito mais sentido, que é, tu lês da esquerda para a direita, então tu aplicas primeiro a função f e depois aplicas a função g, então é x, f, g. Dizer tipo g de f de x, eu acho que essa notação Nunca não tinha faz pensado sentido. nisso. Eu acho que é uma anotação que não faz sentido, e desde tive uma cadeira de semigrupos e autómatos o ano passado que utilizo assim, escrita à esquerda, e eu gostava que todo mundo virasse para aí. Pronto, em termos de guilty pleasures, não sei bem mais o que dizer, mas uma coisa que é um bocado vergonhosa é que eu vou à calculadora para fazer as contas mais absurdas. Tipo, se eu quero saber que idade é que tem uma pessoa que nasceu em 1983, eu vou à calculadora fazer 2021 menos 1983. Eu tenho uma Não posso preguiça julgar porque faço o de mesmo. fazer contas. É ridículo, é ridículo. Lá está, não é um guilty pleasure, é só uma vergonha. Mas já agora envergonho-me em público. E uma coisa é, como é que tu, sendo da área da matemática, como é que te começaste a interessar mais pela informática e decidiste mesmo ir para este projeto da Enciclo? Pronto, como eu disse no início, eu quando andava na licenciatura fiz 2 cadeiras em ciência de computadores, foi modelos de computação e programação funcional, que são cadeiras, digamos, não é que espelhem completamente o curso de ciência de computadores, porque são, não sei, quando vês em ciência de computadores, provavelmente vem-te à cabeça outras cadeiras e não propriamente modelos de computação e programação funcional, que se calhar até os alunos veem do ponto de vista que são mais secundárias, não sei, whatever. Mas eu gostei muito e então eu comecei a repensar a minha vida, porque assim, eu sempre soube que eu sempre gostei muito mais da matemática discreta, coisas mais tipo combinatória, grafos, essas cenas, e teoria de números e assim, coisas mais discretas e finitas e concretas do que propriamente a matemática que envolve, sei lá, tipo análise real
equações diferenciais e não sei o que, pá, nunca gostei disso, eu nunca gostei das cadeiras de cálculo e dessas coisas, pá, não é a minha cena, todos temos os nossos gostos, it's fine, mas para mim a ideia de contínuo e de infinito não numerável, não sei o que, o meu cérebro não foi feito para pensar nisso. Sempre gostei muito mais de coisas assim mais concretas, mais de matemática discreta, e então computação presta-se muito a isso, não é? Sei lá, coisas, algoritmos e grafos e cenas assim, e depois também gostei muito lá está, da programação funcional, que tem a ver com funções, e depois também tens os autómatos, as linguagens, e assim. Então foi mesmo ao fazer essas cadeiras no terceiro ano da minha licenciatura. Eu sei que são cadeiras do primeiro ano de CC, mas eu fiz no terceiro ano. Pá, fiquei a gostar imenso, e em contraste a outras cadeiras de matemática, como as análises reais e não sei o que eu não tinha gostado nada, pronto, fez-me até ponderar um bocado, será que eu estou no sítio certo? Será que eu devia ponderar seriamente computação? Mas não me arrependo da escolha que fiz, de ir para o mestrado em matemática, acho que era a escolha certa, porque eu gosto de coisas bastante específicas dentro da computação. Não sei se gosto tipo, de tudo aquilo que se faz em computação, e lá está. Gosto mais dos fundamentos teóricos do que programar propriamente, embora acho que isso também seja um bocado preguiça mental da minha parte, e espero não morrer sem aprender a programar decentemente, porque é algo que eu ainda não sei fazer. Mas sim, acho que é uma área super interessante, e lá está, a nível matemático, aproxima-se mais dos meus gostos pessoais, da minha maneira de ver o mundo naturalmente, do que certas áreas da matemática que são muito mais obscuras e pouco intuitivas para mim. Então, quando recebeste essa proposta da ENSIC, deves ter abraçado logo essa oportunidade, não é? Que é a área de computação. Sim, por acaso, foi, digamos, uma sorte, porque eu tive um ano parado do YouTube e das redes sociais e tudo, projetos e tudo, eu tive um ano só mesmo dedicada ao mestrado em matemática. Então todos os e-mails que eu recebia de propostas e de parcerias e não sei o quê, eu era sempre não, 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 recusar, recusar, recusar. Só que depois chegou o e-mail da Encico e eu não sei, aquilo foi logo, tipo, foi amor à primeira vista, quase. Eu estava sempre a recusar coisas até então, mas eu acho que foi a abordagem deles, da computação, de uma vertente que eu acho que é a correta, da vertente mais matemática, mais papel e caneta primeiro, sem ser logo tipo macaquinhos de programação. Gostei muito dessa abordagem, e da abordagem da resolução de problemas e do pensamento computacional, acima de tudo. Então eu achei que lá está, era algo maior do que eu, era contribuir para o futuro da educação, para modernizar a educação, para realmente ter um impacto na sociedade e nas gerações futuras. Então eu não pude dizer que não conseguia dizer que não, e abracei de imediato o projeto. E imagina, ao início eu achava que ia só fazer um vídeo de vez em quando para eles passarem nas aulas, portanto achava que era uma coisa muito esporádica. Depois passou a ser, ok, vou dedicar-me 3, 4 horas semanais a isto, dar uma aula por semana, não sei o que, não sei o que mais, e agora é basicamente o meu part-time e faço imensa coisa nem ciclo, e é algo que me orgulho, e queria agradecer, pronto, ao Luís e ao Celestino, essa malta, eu não sei se eles estão a ver, se não estão a ver deviam, mas pronto, queria agradecer-lhes imenso uma vez mais, porque é uma equipa fantástica, adoro trabalhar com eles, adoro aquilo que estamos a fazer, e acredito profundamente que podemos ter impacto em Portugal, na educação, quiçá no mundo, porque esta nossa vertente de ensinar computação é das abordagens que são feitas noutros países, mas a maior parte dos países que têm o ensino da computação é muito virado para a programação. Sim. E pouco virado para a parte mais de matemática formal e assim. Então, eu já me perdi, já não sei o que é que eu estou a falar, mas sim, eu gosto muito de estar em ciclo, e pronto, agradeço-lhes esse convite, e por valorizarem o meu trabalho, porque é bom sentir, eu sinto que estou a ser útil, percebes? Eu sinto que, modéstia à parte, sinto que estou a fazer um bom trabalho, percebes? Sinto que estou a contribuir para levar em ciclo mais além, por pouco que seja, porque claro que não é fazer vídeos no YouTube que
que vou mudar o mundo ou que vou convencer as pessoas de que esta mudança é importante, mas pronto, o oceano é feito de gotas, então qualquer gota que nós consigamos acrescentar, acho que é bom. E é isso, estou E muito se contente. conseguimos mudar esse sistema de educação só, mesmo que seja só aqui, por exemplo, na zona do Porto, já é um grande feito, porque Sim, claro. Qualquer pequena coisa que nós consigamos já é ótimo. Mas além dessa vertente pedagógica de levar a computação às escolas, a mim também me preocupa. Eu que gosto de divulgar matemática e gosto de divulgar ciência, também me preocupa, e é algo que eu tento fazer e é algo que eu também trabalho constantemente, até mais do que na parte pedagógica, que é na parte de divulgar computação à população em geral através das redes sociais e dos vídeos no YouTube, porque há muito pouco conteúdo educacional e conteúdo de ciência e tecnologia feito por portugueses de Portugal. E eu quero mudar isso, já estou a tentar mudar isso há muito tempo com o meu canal de YouTube, não é? De matemática, e agora com o canal da Encico, e acho que é importante haver essa presença de coisas de ciência e de educação nas redes sociais, e não só pessoas a mostrar o cu, estás a perceber? Tem de haver espaço para toda a gente, tem de haver espaço para tudo, e acho que é importante nós ousarmos criar um espaço de aprendizagem e partilha de conhecimento nas redes sociais, e eu luto muito ativamente por isso. sou exatamente a mesma opinião, porque eu acho que é isso, tudo o que tu disseste, eu concordo plenamente. Isso foi dos primeiros impactos que eu tive quando entrei na faculdade, neste curso de informática, porque eu vejo aquilo como se fosse uma coisa que eu penso, como é que eu não aprendi isto antes? Como é que nunca ninguém me ensinou isto antes na escola? Parece que é tão essencial, tão útil. Mas pronto, eu quero Exato, acreditar que foi algo que vocês foi vão conseguir escondido de cumprir ti esse vosso durante anos objetivo. e anos, pérolas escondidas que só descobriste mais tarde. Eu quero acreditar que vocês vão conseguir cumprir esse objetivo, porque realmente ia mudar muita coisa mesmo. Obrigada pelo teu apoio. Qualquer pessoa que simpatize com a nossa missão deixa-nos muito contentes, e ouvir-te a dizer isso, e ouvir-te, tu que és da área da informática, não é, da área da computação, concordares com a nossa missão é muito importante. Por isso, obrigada, Catarina, a sério, obrigada. Nada. Olha, Inês, foi um prazer ter estado aqui contigo. Eu sinto que nós podíamos ficar aqui mais 2 horas a falar e isto nunca mais acabava, mas isto agora tem de acabar, não é? Infelizmente. Muito obrigada a toda a gente que assistiu a esta primeira edição do PUC e até à próxima. Obrigada, Catarina, obrigada pelo convite do NUC, e espero que este podcast, a partir daqui, seja sempre a subir, sempre a melhorar, não é? Por isso é que vocês começaram com um fraquinho de início. Fraquinho não, Não. nós começamos agora com eles lá em cima. Não, obrigada, e parabéns ao vosso núcleo, vocês fazem atividades incríveis, malta, participem, e espero que o update continue a correr muito bem, e pronto, são fantásticos. Obrigada, Inês.